Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos mais uma vez aqui num dia de semana, numa quinta-feira, na continuação do nosso estudo bíblico. Amém? Nós estamos estudando o Evangelho de João, né, o Evangelho escrito por João. E nesse momento nós estamos no capítulo 3, né? Então você já pode pegar a sua Bíblia, né, e ir para o capítulo 3 do Evangelho de João. Mas antes de irmos para o nosso estudo, nós vamos estar cantando uma canção que se chama Vim para Adorar-te. Eu até cantei ela há pouco tempo num culto, mas coloquei num tom muito baixo, né? E agora nós vamos melhorar um pouco, tá bom? Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou os meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar, vim para prostrar-me, vim para
Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai amado, por esse momento. Te agradecemos por essa transmissão. Te agradecemos principalmente pela Tua palavra, Deus, que é luz para os nossos caminhos, é uma lâmpada para cada passo que nós damos. E pedimos que nessa noite o Teu Santo Espírito venha nos ensinar, venha, Senhor Deus, nos revelar, ó Pai amado, venha nos instruir, ó Pai, a aprendermos mais de Ti, para podermos praticar, para podermos, ó Pai amado, declarar e testemunhar das Tuas obras e das Tuas maravilhas, ó Pai. Abençoe cada um que está conectado nesse momento, aqueles que irão assistir depois, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, guie em toda a verdade. É o que te pedimos, ó Pai amado, no nome do Teu maravilhoso Filho Jesus. Amém. É bom a gente estar aqui, amigos e irmãos, né? Para mais esse estudo, para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Nós estamos aprendendo, né? Eu aprendo a cada dia, né? E aprendemos juntos, né? Através da graça de Deus. E a gente vai estar hoje, de repente, num dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, pelo menos o versículo mais conhecido é em João 3,16, e a gente está nesse capítulo, a gente vai conhecer hoje o contexto desse capítulo, né? A gente começou a ler João 3 na semana passada e vamos, se Deus permitir, terminar, concluir e quem sabe entrar no 4, né? Vamos já de acordo com o nosso tempo, amém? Se você tiver dúvidas sobre o texto, se você tiver algum pedido de oração, né? Você vai poder postar no comentário, tá bom? Você posta aí no comentário que a gente vai estar orando. Se a gente não orar aqui na transmissão, a gente ora assim que acaba, tá? Vou estar virando a câmera para a Bíblia para nós podermos ler João, Evangelho de João, capítulo 3. Então nós temos aqui, meus irmãos, a gente vai ler do 3 ao 13, tá bom? Do capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Versículo 3. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Amém? Vou estar virando aqui a câmera e a gente vai falar sobre essa parte que nós lemos, essa perícope, esse trecho, né? Do versículo 1 ao 13 de João. A gente começa aqui com um personagem indo à noite ver Jesus, Nicodemos. Nicodemos só é mencionado no livro de João. Nós não temos nenhum outro relato sobre esse mestre judeu chamado Nicodemos, né? O próprio capítulo aqui, num versículo mais à frente, no versículo 10, Jesus fala assim: você é mestre em Israel? Então sabemos que ele era um dos principais dos judeus, sabemos que ele era mestre em Israel, e isso não era pouca coisa, né? Ser mestre, ele naquele dia, queria dizer que ele sabia todo o Antigo Testamento praticamente de cor.
né? Nenhuma passagem era desconhecida, ele estudou aquilo ali a vida toda, né? Ele devia, para ser mestre, ter mais de 40 anos, né? E ser uma pessoa muito respeitada. Tanto que ele era um homem de tanta posição, que no versículo 2 fala que ele foi de noite ter com Jesus, né? Porque ele não queria ser visto indo até Jesus. Isso é interessante, né? Porque ele estaria se rebaixando, né? Jesus, ele era tido ali, a gente vai ver, né? Em João capítulo 7, novamente Nicodemos aparece, assim como depois da crucificação no final do Evangelho de João. No capítulo 7, eles estão tentando prender Jesus, né? E aí alguns dos principais, dos que estavam ali conversando, falam, mas a nossa lei prende alguém sem primeiro ouvi-lo? Né? Dentre eles estava Nicodemos. Eu vou ler aqui João 7,50, né, para vocês verem o versículo que Nicodemos aparece novamente. Né? 49, 48. Por acaso, alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Né? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que tinha antes ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Então nós vemos aqui, irmãos, Nicodemos perante ali as autoridades, entre aspas, defendendo Jesus, né? Vem cá, a gente vai condenar ele sem primeiro ouvir? A nossa lei permite isso, né? Nicodemos era um perito da lei judaica, ele era um mestre. E aqui fala do que nós já falamos no estudo, né? Da Galileia vai vir um profeta? Então aqui tem essa discussão no capítulo 7, ele tem que vir de Belém, ele tem que ser da raiz de Davi. Mal sabiam eles que Jesus, tanto por parte de Maria quanto por parte de José, era da descendência de Davi e nasceu em Belém, naquele censo que foi feito, né? Eles foram obrigados a fazer o recenseamento e Jesus acabou nascendo em Belém, eles não sabiam, porque Jesus tinha sido criado na Galileia. E, entre aspas, isso era até uma proteção. Por quê? Porque todos os meninos de Belém foram mortos, todos os meninos ali aos arredores de Belém foram mortos por um dos Herodes, né? Herodes ali é um cargo e não o nome de uma pessoa. Um dos Herodes mandou matar todos os bebês porque ele tinha ouvido falar que tinha nascido o rei dos judeus. Né? Então, o fato de Jesus ser conhecido como Galileu, como Nazareno, ser desprezado, era, entre aspas, até uma proteção para Jesus. Né? Mas a gente continua aqui, irmãos. Falamos sobre Nicodemos, né? Depois ele vai com José de Arimateia pegar o corpo de Jesus para sepultar Jesus no sepulcro de José de Arimateia. A gente vê isso no final do Evangelho de João. Tudo leva a crer que Jesus se tornou um discípulo de Jesus, né? Tudo leva a crer. Mas a gente agora continua nesse diálogo de Nicodemos com Jesus e a gente vai ver algumas coisas aqui muito interessantes, né? A primeira coisa é que Nicodemos chama Jesus de mestre, ou seja, Nicodemos coloca Jesus acima dele em conhecimento, não pela cognoscência de Jesus, pela sabedoria de Jesus, mas pelos sinais que Jesus apresentava, pelos milagres que Jesus já vinha fazendo, né? Ele fala assim, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Né? Então era pelos sinais, pelos milagres, né? Não era só pelo falar, mas pela prática de Jesus. Nicodemos chama Jesus de mestre. E Jesus já adianta o assunto, né? Nicodemos não faz nenhuma pergunta, né? Mas Jesus ele já fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos ele questiona, e realmente é um questionamento válido: como é que eu vou velho, vou nascer de novo? Jesus explica o seguinte, né? Em verdade, no versículo 5, em verdade digo-vos que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui me perdoem, irmãos, aqui a tosse, né? Isso é algo que temos algumas interpretações. Alguns falam que esse nascer da água e do Espírito é o batismo com a água, o batismo com o Espírito, né? A interpretação que eu gosto mais é que a água, ela é o lavar regenerador
de Jesus na vida dos pecadores. E, claro, o batismo é simbolizado por isso. E o Espírito é o que atesta, mas tudo isso é feito pelo Espírito Santo, né? O lavar regenerador e o Espírito Santo testificam, né? É um novo nascimento, é uma nova vida, é um nascer do Espírito. Continuamos a mesma coisa, continuamos homens como os outros homens, mas por dentro mudou algo. Por dentro veio esse vento que Jesus vai falar mais à frente, né? Que nos faz do reino de Deus, nascemos de novo. É interessante que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, só aqueles que são nascidos espiritualmente. Ou seja, você pode nascer numa religião, você pode nascer numa família rica, você pode nascer numa família pobre, tanto faz. Nada te qualifica para ver o reino de Deus. Você tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. E quando você nasce de novo, você também é considerado, como vimos em João 1,12, filho de Deus, né? Todos os que creram, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Esse processo aqui do nascer de novo está nesse poder de Deus. Foi Deus que nos criou de novo em Cristo Jesus, né? Isso aqui é melhor compreendido por todos os discípulos após Jesus ressuscitar, após o Espírito Santo descer, após eles serem cheios do Espírito Santo. A gente vê que João está escrevendo isso aqui cronologicamente, né? Depois do derramamento do Espírito. Lá para o ano 80, 90 depois de Cristo, esse evangelho é escrito, né? Mas aqui Nicodemos ainda não tem acesso a isso, né? Então Jesus ele começa, né, a meio que confrontar Nicodemos. Ele fala, né, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, né? Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito de Deus. Isso aqui não quer dizer que o cristão ele tenha que ser uma pessoa que não sabe de nada, né? Mas o cristão é uma pessoa que ela está sujeita a Deus. E muitas vezes o Espírito de Deus nos leva por caminhos que nós não tínhamos planejado, né? Porque Deus ele tem às vezes coisas muito maiores e os caminhos dele são mais altos que os nossos, como é falado lá em Isaías 55, versículos 8, 9. O caminho de Deus é mais alto que os nossos, né? Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos e nós estamos agora nessa vida do Espírito, né? Muitos cristãos, quando eles olham para trás e olham para hoje, eles falam assim, nossa, como é que eu consegui isso, né? Como é que eu consegui deixar certo vício? Como é que eu consegui deixar certo pecado? Como é que Deus me agraciou com tantas coisas nesse exato momento? Por quê? Porque nós não tínhamos planejado isso, mas a boa mão de Deus, através do Santo Espírito, como um vento, nos levou para este lugar, para este momento, né? Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Nicodemos não estava entendendo assim como muitos de nós não entenderíamos se estivesse no lugar de Nicodemos. E Jesus confronta. Jesus confronta pelo seguinte, eu já vou falar da minha interpretação sobre isso. Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? E aí Jesus começa a falar no plural aqui, ó. Nós falamos do que sabemos, damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Jesus ele já está falando aqui como uma pessoa da Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Jesus ele está falando aqui no plural. Por quê? Porque Jesus ele não estava sozinho. Jesus tinha o Pai, Jesus tinha o Espírito. Quem via Jesus via o Pai. Então ele fala o seguinte, ó. Ele fala o seguinte: se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, sobre coisas que vão acontecer aqui na Terra, como vocês crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? E aí ele faz uma afirmação que é importantíssima aqui. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Aqui, por que isso é importantíssimo? Porque o sonho de todas as religiões, de todos os religiosos, é chegar até Deus. Mas Jesus ele fala, ninguém subiu ao céu. Isso aqui poderia ser dito, foi dito por um líder judeu, mas poderia ser dito por um líder islâmico, por um líder budista, por um líder de qualquer religião.
Ninguém subiu ao céu. Ninguém. Ninguém consegue chegar até Deus. As religiões tentam, mas não conseguem. Mas Deus chegou até nós. Ninguém subiu do céu, a não ser aquele que desceu. Porque ele já estava lá no céu. Jesus ele veio do céu ao nosso encontro. E dizem alguns hinos cristãos, né? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro jeito de ir, né? Ou seja, unicamente Jesus, né? Ah, mas eu nasci na igreja. Geralmente tem que nascer na maternidade. Mas se você nasceu, entre aspas, num berço evangélico, mesmo assim você tem que nascer de novo. Não é a fé dos teus pais que vai te salvar. Não é a fé dos teus tios, dos teus avós. Não é a fé do teu país. A fé é algo individual. E a gente vai ver aqui mais à frente. O cristão, ele tem que nascer de novo. Nascer do Espírito, né? Ele tem que crer em Jesus. E essa é a porta. Aí você ser assembleano, você ser batista, denominação, presbiteriano, né? Isso não importa, contanto que você entregue sua vida a Jesus, contanto que você tenha nascido do Espírito. O Espírito é santo. O Espírito não é batista, não é Espírito metodista, não é Espírito presbiteriano. É um Espírito santo, é um Espírito que nos santifica, né, que nos lava, que nos regenera, que nos dá uma nova vida. Então, Jesus estava tentando explicar isso para Nicodemos, com certeza depois ele entende, né? Mas no momento parece que ele ficou com aquela pulga atrás da orelha, mas a admiração por Jesus aumentou. Tanto que a gente vê em João 7 ele defendendo Jesus, depois que Jesus vai com Nicodemos vai com José de Arimateia para pegar o corpo de Jesus, né? Tudo indica que Nicodemos prosseguiu na caminhada e se tornou um discípulo. Agora nós vamos ler a próxima parte, irmãos. Nós vamos do 14 ao 21. Amém? Continua que Jesus agora ele vai falar com Nicodemos, é um discurso de Jesus, não há mais interrupções, não há mais perguntas de Nicodemos. Jesus ele vai trazer um discurso. E dentro desse discurso está João 3,16, o texto conhecido como áureo da Bíblia, o texto mais famoso da Bíblia, tá bom? E agora a gente vai ver exatamente o contexto de João 3,16. Aqui, irmãos, paramos no 13, vamos prosseguir a partir do 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, e para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Voltamos aqui, meus irmãos. Então nós temos aqui o contexto de João 3,16, né? E é muito interessante nós estudarmos, sabermos aqui. Primeiro, Jesus ele começa com uma história do Antigo Testamento. Eu preguei sobre esse texto no início aí desse momento pandêmico, né? Desse período de quarentena. Eu preguei sobre esse texto porque aqui há uma rebelião e uma praga de cobras vem até o povo judeu e começa a picar e as pessoas são mortas quase que instantaneamente. Então Moisés vai lá, o povo se arrepende, Moisés vai lá e levanta uma serpente de bronze. E as pessoas que fossem picadas por aquela cobra deveriam olhar para aquela serpente de bronze que estava levantada e assim seriam curados. E Jesus se compara a essa serpente de bronze levantada por Moisés. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Irmãos, é interessante aqui nesse texto que isso aqui traz uma chave hermenêutica que é muito interessante para nós que estudamos a Bíblia. Eu conversava hoje com um jovem chamado Davi sobre a literalidade da Bíblia, que a Bíblia nem sempre é literal.
Nesse sentido aqui, Jesus ele se compara a uma serpente. E a gente sabe que a primeira vez que a serpente aparece na palavra de Deus, é um texto muito famoso, parece que Satanás está incorporado na serpente. Embora a palavra Satanás não apareça, parece que é serpente que engana Eva e Adão, né? Então nós sempre compreendemos a serpente como inimigo, né? Mas a serpente, ela tem uma simbologia alta, né? Ela é uma metáfora, é uma figura riquíssima. Tanto que Jesus fala para os seus discípulos, quando ele envia os seus discípulos, sede simples como a pomba e prudentes, sábios como a serpente, né? A serpente também representava sabedoria. Mas nesse contexto aqui, a serpente ela simplesmente representa a morte. As pessoas estavam sendo picadas pela serpente e morrendo. E através desse símbolo da morte, quando eles olhavam para aquilo que causava a morte deles, eles eram salvos. Uma coisa, entre aspas, louca, né? Mas quando a gente olha para Cristo, faz todo sentido. Porque foi a morte de Jesus que nos deu vida. Foi a morte de Jesus que acabou com a morte. Ou seja, a serpente acaba com o veneno das serpentes. A serpente cura da serpente. E a morte de Jesus nos cura da morte, né? Jesus ele se compara a essa serpente de bronze de Moisés. E essa é uma chave hermenêutica porque muitas pessoas creem que a cobra é um animal maldito, né? Na verdade, é só ali uma simbologia. Na verdade, foi Deus que criou todos os animais, inclusive a serpente. A gente prossegue aqui, porque pela primeira vez no livro de João aparece a palavra vida eterna, né? Pela primeira vez nesse capítulo aqui aparece a palavra vida eterna. No capítulo 3 de João, pela primeira vez nesse capítulo aparece essa palavra que é tão conhecida, né? Conhecida principalmente pelo 3,16. Porque aí Jesus ele começa a explicar para Nicodemos tudo o que iria acontecer, né? Nicodemos conhecia bem essa história da serpente de cabo a rabo, mas de repente ele nunca tenha pensado que essa serpente poderia ser comparada ao Messias, né? E Jesus ele é a chave de interpretação para toda a Bíblia. E nós vemos isso, Jesus mesmo interpretando a Bíblia por si próprio. Então a gente vem aqui o texto áureo que todos nós cristãos, né, conhecemos de cor. Mesmo você que de repente não é cristão, você já ouviu um cristão de repente citar esse texto, né? Até quem não é cristão de repente conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira em que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus é que o homem não morra. A vontade de Deus é que o homem não seja condenado. A vontade de Deus é que o homem não sofra, né? Eu ouvi esses dias uma frase do John Stott que fala que a cruz justifica não somente o pecador. A cruz justifica não somente o pecador, mas também justifica Deus no mundo de sofrimento. Por que justifica Deus no mundo de sofrimento? Porque muitas vezes a gente olha para esse mundo e pergunta como tantas coisas ruins podem acontecer. Como Deus pode permitir que tudo isso aconteça? Na verdade, Deus permite e Deus, além disso, enviou o Filho dele, desceu aqui através da pessoa do seu Filho e foi maltratado, e foi espancado, e sofreu, e morreu uma morte terrível. A maior injustiça que já aconteceu nesse mundo foi sofrida na cruz e foi Deus que estava ali. Deus estava ali por nós. Então, Deus o mundo, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, né? Esse é o plano de Deus. Deus quer que, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, fala que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, né? Está aí a verdade, está aí o plano da salvação de Deus. 17 fala, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque, meus irmãos, o mundo já está condenado. O mundo já nasce condenado, né? Adão e Eva pecam, eles já vão morrer. Maldita é a terra por causa de Adão e Eva, dos nossos pais. Hoje em dia, maldita é a terra por nossa causa. Quantos de nós já não tivemos experiência de ir em lugares tão bonitos e aqueles lugares tão lindos, quando a gente vê, tem ali lixo,
tem ali destruição, tem ali queimadas. Por quê? Porque parece que o homem, onde ele toca, ele estraga. Parece que nós somos fadados a destruir as coisas, né? E aqui o texto fala, não para que condenasse o mundo, porque o mundo já estava condenado. E aí o texto ele continua, né? Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Por quê? Porque a condenação já é nossa. Esse mundo já está fadado ao fracasso. Jesus veio para salvar. E para aqueles que querem ser salvos, aqueles que sentem essa necessidade, aqueles que são humildes o bastante para se considerar não perfeitos, para se considerar pecadores, para considerar que erram, que pisam na bola. Às vezes a gente acha que pecado é algo grande. Eu não cometi pecado, só foi uma mentirinha. Mentirinha é pecado, né? Qualquer coisa errada, pensamento, Jesus elevou o pecado aos pensamentos. Pensamentos errados são pecados. Às vezes só Deus sabe o que nós pensamos, pecamos, né? E nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e crer. Essa é a mensagem do Evangelho, né? E aí ele resume, né? Ele resume no versículo 19, ele começa um resumo. A condenação é esta. E ele já começa a falar, a condenação é esta, no presente. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui, meus irmãos, a gente vai a fundo, né? Mas esse livro aqui ele é escrito numa cultura helênica, numa cultura grega, né? Numa cultura que hoje veio para o ocidental, né? Em que luz representava conhecimento, em que luz representava sabedoria, em que luz representava o sumo bem, né? Ali para os filósofos gregos, né? O sumo bem. Aqui, João apresenta Jesus como essa luz. E os homens rejeitando essa luz porque as obras eram más. Eles não querem se arrepender. Eles querem continuar nas obras más, eles querem continuar nas trevas, né? Esse mundo de trevas, esse mundo que é condenado, esse mundo em que as coisas são obscuras, né? Este mundo decaído. A luz veio. Aqueles que escolheram a luz, eles vivem em verdade, eles não têm nada a esconder. Suas vidas são livros abertos. Isso é até algo para nós cristãos refletirmos. Por quê? Porque quando nós fazemos algo e não queremos que ninguém saiba, e não queremos que ninguém veja, será que a gente não está desconectado da luz? Por que eu quero esconder isso das pessoas? Algumas coisas, né, a gente tem que ter sabedoria. Algumas pessoas elas gostam de generalizar, né? Algumas pessoas elas têm problema com as exceções, né? Mas a gente vê Jesus falando, lá em Mateus capítulo 6, para que aquilo que a mão direita faz, a mão esquerda não saiba. Ou seja, está falando em relação às boas obras. Para você não ficar fazendo propaganda das suas boas obras, igual algumas emissoras fazem, né? Algumas emissoras adoram ajudar os pobres, contanto que todo mundo veja e eles tenham audiência e ganhem dinheiro. Não é disso, né? Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando no seu estilo de vida. Na sua vida em que você não tem nada a temer, porque você faz tudo em Deus. Você faz tudo na luz, você faz tudo conectado com Deus. E até quando você não demonstra o bem que você faz às outras pessoas, quando você não joga isso no holofote, você está na luz. Porque esse é o ensinamento de Deus, esse é o passo que Deus te deu, né? E aqui é interessante, né? Quem pratica a verdade, ou seja, quem pratica a verdade, que é a palavra de Deus, se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Tem um texto lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que fala que Deus preparou as boas obras de antemão para que andássemos nelas.
Hoje, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer algumas coisas legais, né? Mas não fui eu que fiz, Deus já tinha preparado, eu só andei nelas, né? Deus é a verdade, Deus é a luz, Deus ele é o criador das boas obras. Em Deus estão todas as boas obras, né? Em Deus está tudo de bom. Então, quando a gente faz algo muito bom, a gente está fazendo em Deus, com Deus, na luz, seguindo a verdade, né? E Jesus nos revela isso aqui. Agora nós entramos num outro momento em que é um discurso de João, tá? Aqui a gente vai ver uma parte em que João traz um discurso para pessoas que quiseram botar uma inveja, né, uma divisão entre Jesus e João, né? E aqui é muito interessante que João nos dá uma receita como evitar divisão, e aí no final a gente conclui aqui, tá? Capítulo 3, a partir do versículo 22, amém? Eu vou estar virando aqui a câmera para que nós possamos ler, e nós vamos até o 36, nós vamos até o final do capítulo 3 de João. Jesus e João Batista, tem aqui o título, isso não é Bíblia, é um título colocado, né, logo após, a partir do versículo 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, depois da conversa com Nicodemos, né? E ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. E João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então nós temos aqui, irmãos, o discurso de João, né? E isso deveria ser adotado pelos cristãos, né? João ele fala simplesmente: ele é maior do que eu. Convém que ele cresça e eu diminua. Jesus é maior do que nós. Jesus é maior do que as nossas denominações. Jesus é maior do que aquilo que nos divide, né? A gente vê aqui no capítulo 4 que, embora, né, Jesus e seus discípulos estavam ali batizando, o capítulo 4, versículo 2 fala que, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, né? Jesus não batizou ninguém com água, mas os discípulos de Jesus também batizavam, até porque alguns dos discípulos de Jesus, eles tinham sido discípulos de João, ou seja, eles tinham até aprendido a batizar com João, né? Então tem aqui uma discussão a respeito de purificação, porque esse batismo, os judeus eles tinham o costume de lavar as mãos e se lavar bem, se lavar as mãos. O batismo aponta para se lavar por inteiro, né? Então tem uma discussão aqui a respeito de purificação, e depois os discípulos de João falam assim: olha, aquele de quem você deu testemunho está batizando lá do outro rio, todos estão indo até ele, né? Surgiu uma disputa aí, surgiu, entre aspas, um concorrente no batismo, né? E João fala assim: olha, mas eu sempre falei com vocês que eu não sou o Cristo, né? Isso é algo que muitos líderes hoje têm que aprender, porque alguns líderes se põem como se fosse o Cristo
Eu já falei sobre isso algumas vezes. Alguns líderes se põem como se eles fossem os mais especiais. O mais especial é Cristo. Convém àqueles que são líderes, que são pregadores, que são profetas, que são missionários, exaltar a Cristo, levantar a Cristo e diminuir para que Cristo apareça. Assim como João fez, nós também devemos fazer, né? Então, João ele falou algo que Jesus repetiu, mas ele traz aqui no versículo 29, fala assim, o que tem a noiva é o noivo. A igreja é de Jesus, a igreja é a noiva, Jesus é o noivo. O que tem a noiva, o que tem a igreja é o noivo, né? Eu sou passageiro, né? A igreja não, Jesus não, né? Que tem o amigo do noivo que está presente, escuta e se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim, né? A maior alegria de um servo, alguém que serve a igreja, é saber que as pessoas estão ouvindo a voz de Jesus, estão ouvindo a voz do noivo, estão se apaixonando por Jesus. Isso é uma bênção, né? A noiva e o noivo, né? Que metáfora, né? Maravilhosa. E o versículo 30, que é tão conhecido, João 3,30, convém que Jesus cresça, convém que ele cresça e eu diminua, né? E aí o ministério de Jesus vai crescendo e de João, graças a Deus, vai diminuindo, né? E aí isso mostra ali o último profeta, nascido dentre mulheres, João, né? Passando o bastão para Jesus e Jesus vindo até hoje, né? Então, João ele continua, quem vem das alturas certamente está acima de todos. E João está falando de Jesus, isso é lindo, irmãos. Jesus ele veio lá de cima, ele mesmo tinha falado. Ninguém esteve com Deus a não ser aquele que desceu do céu, né? É Jesus. Desceu do céu não por rebeldia como Satanás, mas por amor, por obediência. Jesus desceu do céu e veio nos salvar, né? E dá testemunho daquilo que viu, ouviu. Ninguém aceita o seu testemunho, né? Quem, porém, o aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois foi Deus quem enviou Jesus. Ou seja, nós temos que manter isso. O único enviado por Deus é Jesus. O único enviado por Deus é Jesus. O único capaz de levar o homem para Deus é Jesus. Por isso Jesus até hoje cresce. O versículo 36 se encerra. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui é falado que o Pai deu todas as coisas na mão de Jesus, que o Pai não deu o Espírito por medida. Jesus não tinha só um pouco do Espírito de Deus, Jesus era o próprio Deus, né? Todas as coisas estavam nas mãos de Jesus. E encerra falando, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então a gente tem aqui, irmãos, Jesus sendo a vida, Jesus sendo a verdade, Jesus sendo o único Filho gerado de Deus, Jesus sendo o único que desceu do céu, o único que esteve no céu porque ele desceu do céu, né? Jesus sendo o Salvador do mundo, de um mundo que está com a ira de Deus sobre ele, que está em trevas e que está condenado. Então Jesus, ele veio tirar a ira de Deus desse mundo, ele veio tirar o mundo das trevas e veio tirar o mundo da condenação. Mas só aqueles que creem, só aqueles que entregam a vida a Jesus têm esse acesso, né? Por isso que esse capítulo 3 de João ele é tão conhecido, né? Porque realmente é um capítulo chave, é um discurso chave de Jesus. Jesus aqui é claro como a água. Aquele que crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Amém? Irmãos, eu queria estar encerrando agora nesse momento orando por nós e no próximo estudo nós estaremos iniciando o capítulo 4 de João, né? E aí temos também aqui falando sobre adoração no capítulo 4, né? Jesus conversando com a mulher samaritana, é um capítulo também incrível e eu te encorajo e te animo a participar do próximo estudo. E te encorajo e te animo também a estar estudando o Evangelho de João, né? É um evangelho muito bom. Para mim, dos 4,
é o melhor, porque João era íntimo de Jesus, né? E Jesus, ele não tem preferidos, eles têm íntimos. Isso nos faz querer também buscar intimidade com Deus, intimidade com Jesus. E quanto mais nós temos intimidade com a palavra de Deus, mais nós teremos intimidade com Jesus. Parabéns a vocês que estão aí ligados, que estão aí participando desse estudo, que vão ouvir esse estudo depois. Que Deus te abençoe e que o seu conhecimento sobre Jesus cresça, né, cada vez mais, e que você possa diminuir e Jesus crescer na sua vida. Amém? Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que é tão maravilhosa. A Tua palavra, Senhor Deus, que é tão clara. A Tua palavra, Senhor Deus, que é tão linda, pois ela nos fala do Teu amor, ó Pai amado. Nos fala dessa beleza, Senhor Deus, de que o Senhor não se contentou em estar no céu nos vendo em trevas, nos vendo condenados, nos vendo debaixo da sua ira. O Senhor desceu dos céus através de Jesus e veio nessa terra se entregar por nós, ó Pai amado, nos oferecendo a salvação, nos oferecendo o teu amor, ó Pai amado, nos oferecendo a luz. Obrigado porque nós aceitamos a sua luz. Ó Deus, aceitamos o teu Filho, aceitamos a tua verdade, ó Pai amado. Se há alguém, ó Pai amado, ouvindo esse estudo, ou que vai ouvir, ó Pai amado, esse estudo, e não entregou a vida ainda a Jesus, ó Pai amado, para chegar a Ti, que não perca o tempo, que seja nesse momento, que entregue a vida a Jesus, que feche os seus olhos na sua casa e fala assim: Deus, eu quero ser de Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero nascer de novo. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Ó Pai, opera a salvação através da Tua palavra, Deus. Ó Deus, e que também, Senhor Deus, os Seus filhos possam ser animados pela Tua palavra. Ó Pai amado, porque, ó Pai amado, nós temos alegria em Ti. A nossa alegria está em ouvir a voz do noivo, porque nós somos a Sua noiva. E a voz de Jesus é maravilhosa. Que nada possa tirar a alegria da salvação das nossas vidas, ó Pai amado. É o que te pedimos, ó Pai. Ser com aqueles que estão internados, ó Pai amado, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja tirando dos leitos do hospital, ó Pai. Ser também com as equipes médicas, ó Pai amado, que o Senhor esteja renovando as forças. Ó Pai amado, obrigado porque o Senhor tem curado muitas pessoas, operado muitos milagres. Ó Pai amado, obrigado, Senhor Deus. Mas também algumas pessoas estão partindo, algumas para estar contigo. E nós pedimos, ó Pai amado, que o Senhor console seus parentes, que o Senhor console os seus amigos, seus cônjuges, seus filhos, ó Pai, a todos, que teu Santo Espírito possa produzir uma imensa consolação nessas vidas e levar essas pessoas para mais perto de Ti, ó Pai. É que nós oramos agradecidos pela Tua graça. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, a paz.